Olá, caríssimo estudante, seja bem-vindo a mais uma super videoaula de história. Eu sou o professor Helder Carneiro e vamos falar de uma civilização extraordinária. Eles construíram um dos maiores impérios da antiguidade. Para vocês terem uma ideia, o império deles iniciava ali na Ásia Menor e ia até as fronteiras com a Índia. Eles construíram um império que inclusive recebeu um apelido. Era conhecido como um verdadeiro mosaico de povos. Construíram um sistema eficiente de comunicação, dividiram o império em várias províncias. Estamos falando deles, os persas. Enfim, pessoal, se você não assistiu ainda a nossa aula sobre os fenícios, clica aqui no card, tá certo? Ficou sensacional. E é claro, não esqueça de comentar essa videoaula, de curtir esse vídeo. Isso é importante para que o YouTube perceba esse conteúdo como relevante e isso dá mais força ao canal. Beleza? Preparados então? Solta a vinheta! Olá, caríssimos! Estamos de volta. Vamos falar então sobre uma das civilizações mais extraordinárias. Vamos falar sobre os persas. E claro, vamos iniciar com a localização geográfica. Estamos falando aqui de um império extenso. Como vocês observam aqui no mapa, ele se estendia desde a Ásia Menor até as fronteiras com a Índia. O coração deste império, pessoal, ficava ali onde hoje nós temos o atual território do Irã, um planalto ao leste da antiga Mesopotâmia, ou seja, o que é o atual Iraque, pessoal. Um detalhe interessante sobre as características geográficas, o relevo. Estamos falando de um território que tem muitos desertos, cercado por montanhas e de vales pouco férteis, tá certo? Nesse território chegaram dois povos que foram importantíssimos aqui para a construção deste grandioso império. Estamos falando de povos de origem indo-europeia, que chegaram ali por volta do século II a.C. Quais são os povos? Os medos e os persas. E é sobre eles que vamos falar agora. Vamos iniciar falando sobre os medos, porque eles dominaram inicialmente o planalto do Irã. Eles fundaram um reino conhecido como Reino da Média, cuja capital era a cidade de Ecbatana. Um detalhe interessante, pessoal, sobre o Reino da Média é que eles apenas formaram um estado de poder centralizado ali por volta do século VIII a.C. Detalhe, tinham um poder militar acentuado porque usavam bronze e carros de guerra. E detalhe, eles dominam inicialmente ali o planalto do Irã. Embora depois os persas, que ficavam mais ao sul, dominaram todo o seu território, ou seja, foram dominados pelos persas. Bom, sobre a dominação dos persas, aí sim, nós temos o início do Reino da Pérsia. Reino esse que se transformou num grandioso império e que tem como seu primeiro governante ele, Ciro o Grande, ou Ciro I, que era do clã dos Aquemênidas, uma dinastia que teve grandes imperadores aqui nesta civilização. Um detalhe especial sobre o governo de Ciro é que é com ele que nós temos essa unificação entre medos e persas. E detalhe, todas as tribos ali do planalto do Irã ficaram submissas ao seu poder. Ele dá início ao expansionismo militar, onde foi pouco a pouco dominando diversos povos ali, diversas civilizações, inclusive todas essas que nós estudamos até agora foram uma a uma caindo sob o poderio do Império Persa. Um detalhe curioso é que após o governo de Ciro, temos aí o imperador Cambises, que deixou também um legado curioso. Foi sobre o governo de Cambises que tivemos a dominação do Egito. E o último faraó do Egito, o Psamético III, acabou sendo destronado. Detalhe, pessoal, isso a partir da Batalha de Pelusa em 525 a.C. Uma curiosidade, o cilindro de Ciro. Que detalhe, está lá no Museu Britânico, né? Todo em escrita cuneiforme, tem mais de 2.500 anos e que
para muitos estudiosos, traz ali o que é conhecido como a primeira carta que defende direitos humanos, ou seja, aquilo que nós conhecemos hoje como direitos humanos. E o que é que diz esse tal cilindro de Ciro? Vamos ver aqui, ó. Esse cilindro diz: anuncio que respeitarei as tradições, os costumes e as religiões das nações de meu império, e nunca deixarei que nenhum de meus governantes e subordinados os depreciem ou insultem enquanto eu viver. Nunca deixarei que ninguém se aposse de propriedades móveis ou fixas de outrem à força, sem remuneração. Enquanto eu estiver vivo, impedirei o trabalho forçado e não pago. Anuncio hoje que todos são livres para escolher uma religião. As pessoas são livres para viver em todas as religiões e para conseguir um emprego, desde que nunca violem os direitos das outras. Ninguém será punido pelas faltas de seus parentes. Impedirei a escravidão, e meus governantes e subordinados são obrigados a proibir a troca de homens e mulheres como escravos dentro de seus domínios de governo. Tal tradição deveria ser exterminada em todo o mundo. Olha aí, pessoal, então, esse é o famoso cilindro de Ciro. É importante destacar que quando os persas dominavam o povo, eles só exigiam praticamente duas coisas dos povos dominados: o pagamento de tributos e a prestação de serviços militares obrigatórios. Praticamente, a cultura deste povo era deixada livre, ou seja, o povo tinha a liberdade cultural, continuava com a sua língua, continuava com as suas características culturais, religiosas, enfim. Praticamente, repito, os persas só exigiam duas coisas: tributos e trabalhos forçados, no caso, a prestação de serviço militar. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Bom, um outro grande governante foi ele, Dário I. É importante ressaltar que muitos vestibulares, inclusive, cobram muitas características de seu governo. Então, vamos ressaltar aqui as principais. Primeiro que Dário, ele reprimiu diversas revoltas, coisa que era muito comum num império tão grandioso e com muitos povos dominados. Ele governou entre 521 a.C. até 486. Um detalhe, também interessante é que muitas províncias foram reconquistadas sob o seu governo e ele, é claro, se tornou um dos maiores imperadores do Império Persa. Ele transformou o Império Persa num poderosíssimo império, pessoal. Inclusive, um império tão grande assim acabou sendo dividido em várias províncias, cerca de 20, segundo o historiador Heródoto. 20 províncias que eram chamadas de satrápias. Essas satrápias que eram governadas pelos famosos sátrapas, tá certo? Detalhe: povos dominados eram obrigados, como eu já disse, a pagar tributos e a prestação de serviços obrigatórios, no caso, serviços militares. Os grandes funcionários, ligados ali, subordinados ao grande imperador Dário, eram o sátrapa, um que era responsável pelas forças armadas locais, o chamado general, e um que era responsável pelas questões financeiras e também de comunicação do império, juntamente com o sátrapa, no caso, o secretário. Pessoal, um império como esse, e é claro, sabendo que quando se coloca poder nas mãos de alguém, essa pessoa sempre tende a abusar do poder. O imperador, ele criou um corpo de fiscais que viajavam por todas as satrápias, fiscalizando justamente esses três altos funcionários, principalmente o sátrapa. Esses funcionários ficaram conhecidos na história como os olhos e ouvidos do rei. Outra característica foi a criação de inúmeras estradas que ligavam todos os cantos do império. Dessa forma, inclusive, os persas conseguiam deslocar rapidamente o seu grandioso exército de um lado a outro,
principalmente para reprimir revoltas internas, além, é claro, de isso facilitar um sistema de comunicação que era eficientíssimo. Pessoal, um dos primeiros sistemas de correios da história foram criados aqui no Império Persa, tá certo? Ele criou também uma moeda única. Essa moeda ela vigorava em todo o território e era chamado de Dárico, pessoal. E foi sob o governo de Dário que tivemos início às famosas guerras médicas, ou, como também é conhecidas, greco-pérsicas, que nós estudamos na nossa videoaula sobre os gregos, tá certo? Deixando bem claro isso. Gente, depois de Dário veio seu filho Xerxes. E é claro que com Xerxes muitas derrotas nessas guerras médicas, temos aí a decadência do Império Persa, decadência essa que se concretiza mesmo apenas a partir de 330, a partir do domínio de Alexandre da Macedônia, Alexandre o Grande, sobre o famoso Império Persa. Então, essas características são importantes. Com relação à economia, temos que falar, é claro, comércio, agricultura eram as características mais acentuadas. Sobre o artesanato, vale ressaltar que era pouco desenvolvido, muito desse artesanato, na verdade, eram influências de outros povos, povos dominados. Com relação à arquitetura, grandes palácios, podemos citar o famoso Palácio de Susa e de Persépolis. E é claro, né, a arquitetura funerária, pessoal. O túmulo de Ciro é um exemplo disso e os hipogeus de Dário. Então, são características aqui da arquitetura e da economia. Agora, um dos principais pontos a serem estudados sobre a civilização persa é o seu aspecto religioso. Inclusive, uma dica aqui especial. O que mais é cobrado nos vestibulares sobre a civilização persa? Eu vou dar aqui uma dica extremamente especial. É cobrado mais o governo de Dário e as características religiosas. Sobre a religião dos persas, eu destaco as seguintes características. Vamos lá. Essa religião ela era chamada de zoroastrismo ou mazdeísmo. Ela tinha também um livro sagrado que era o Zend-Avesta. E olha, pessoal, uma religião dualista. Acreditava no Deus do bem e no Deus do mal. Deus do bem, o Auro Mazda, né? E o Deus do mal, Arimã. Olha só, dois deuses, então podemos falar num politeísmo. Eles acreditavam num paraíso, no inferno, acreditavam também no livre-arbítrio. Você podia escolher entre o bem e o mal, sendo que, no final, o bem sempre vence o mal. Gente, é inegável a influência que essa religião teve sobre várias outras, em especial, eu diria, até o judaísmo e, por sua vez, né, o cristianismo. Então, aspecto religioso extremamente importante aqui sobre essa civilização extraordinária. Tranquilos? Bom, essa foi a nossa aula, né? Essas dicas, é claro, não esgotei o tema, mas com essas informações você consegue resolver inúmeras questões. Sucesso, bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Valeu!